Fala rapaziada, aqui é o professor Diogo Costa falando, e nesse vídeo aqui eu enumerei para você 5 erros comuns e como corrigi-los rapidamente com relação a treinamento para ganhar massa muscular. Então, algumas pessoas dizem o seguinte: tô com dificuldade de ganhar massa muscular, eu treino, eu não consigo ganhar massa muscular, enfim. Então aqui eu separei 5 erros para você. É claro que erros existem aos montes, não só na parte de treinamento, como também na parte de nutrição, de hábitos de vida e etc. Mas como sou um professor formado em educação física e a parte de treinamento é a parte que eu mais tenho conhecimento, então é sobre isso que eu vou falar para você, tá bom? Agora, são 5 erros que você pode estar cometendo no seu treinamento, ou um dos erros, ou todos os 5, ou alguns desses 5, e que você já, ao final desse vídeo aqui, já vai conseguir consertar, corrigir esses erros e voltar de novo ao curso para ganhar massa muscular, para ter melhores resultados, para conseguir atingir o que você deseja. Pode ser que não resolva a tua vida completamente, porque também há os outros erros em outros setores, como eu falei para você, na parte de nutrição, na parte de descanso, de hábitos de vida e etc. Mas espero contribuir de alguma forma aqui para você, beleza? Então vamos lá. Erro número 1. Descanso inadequado para os grupamentos musculares treinados. Então, por exemplo, você, vamos supor que hoje seja uma segunda-feira, você está treinando peito, ombro e tríceps, tá legal? E aí você já é um praticante de nível avançado e você treina em alta intensidade, e aí hoje é segunda, aí na terça você começa aquele processo de ficar levemente dolorido, aí na quarta-feira você tá num processo mais intenso de dor muscular tardia, e aí você já aplica de novo um estímulo para esse grupamento muscular. Então, ou seja, 48 horas depois você já tá treinando de novo, sendo que você fez um treino forte, um treino muito intenso. Então seus músculos precisariam de um tempo a mais de recuperação, de descanso, para que seja feito de forma adequada o processo de reparação tecidual e também o mecanismo de supercompensação, que é o quê? Seu organismo vai recuperar aquelas fibras musculares que foram microlesionadas durante o treinamento e vai colocar um pouquinho a mais ali de massa muscular para suportar o próximo treinamento que você for fazer. Só que você foi e aplicou de novo um estímulo forte naqueles grupamentos musculares treinados, impedindo então que esse processo fosse completamente executado ou executado de uma forma ideal. Tá? O mecanismo da supercompensação. Então, quais são as soluções que eu apresento aqui para você? Tá? Você vai ter que testar ou seguir mais ou menos essa recomendação aqui que eu vou fazer para você, que é achar o período ideal de descanso para cada agrupamento muscular seu, e aí reparar como é que vai ser os resultados a partir de então. Então, o que eu recomendo? Se você é um iniciante ainda na musculação, ou se seus treinos ainda são leves, ou de baixa, moderada intensidade, tudo bem, em torno de 48 horas aproximadamente, já está de bom tamanho para você repetir de novo aquele grupamento muscular que foi treinado, tá bom? Se você já é um praticante de nível intermediário, ou está entrando já numa fase avançada de treinos, né, de tempo de treinamento, de experiência com musculação, então se você faz um treino de moderada a alta intensidade, em torno de, a partir de 72 horas aproximadamente, está de bom tamanho para você repetir de novo o mesmo grupamento muscular. Agora, se você já é um praticante avançado mesmo, já está um tempo num nível avançado, já tem alguns anos de treinamento, já tem uma boa experiência com musculação, já experimentou vários, conhece a maior parte dos exercícios, de métodos de treinamento e tudo mais, então a partir de, aliás, mais de 72 horas em diante vai ser o ideal para você. Lembrando que isso aqui, pessoal, são recomendações gerais, tá bom? Vai funcionar aí para a maior parte das pessoas, porém, cada caso é um caso e precisa ser analisado juntamente com o seu professor de educação física a tua situação, beleza? Vamos ao erro número 2, então, que é
a demora para aumentar as sobrecargas dos exercícios. Então, o indivíduo, ou você, começa a treinar, tá lá com um programa novo de treinamentos, e aí o seu primeiro dia lá, digamos que seja, você vai fazer o supino reto, e aí você colocou lá 40 quilos no supino reto para fazer, vamos supor, 3 séries de 10. E aí hoje é segunda-feira, aí na quinta-feira você treina de novo, 3 séries de 10. Você tá fazendo as 10 repetições. Aí na semana seguinte, na segunda-feira, você ainda continua com essa sobrecarga. Ou seja, já está claro que se você no primeiro dia de treino, para a sobrecarga que você aplicou, você conseguiu fazer o número de repetições propostos, o número máximo de repetições propostos, significa que no próximo treino você já pode tentar uma sobrecarga maior. E você está demorando a fazer isso. E aí com isso, não é que há problemas. Você vai ter resultados? Vai. Só que vai demorar muito mais. Porque você, a cada novo dia de treinamento, você não está desafiando os seus músculos a uma nova intensidade, a chegar numa situação que eles não enfrentaram ainda, tá? E aí você não força o seu corpo a crescer, a se desenvolver e a se fortalecer, tá? Então, sempre que possível, no próximo dia de treinamento que você vai repetir aqueles grupamentos musculares que já foram treinados, tente aumentar o maior número de exercícios possíveis, as sobrecargas deles. Lembrando que, quando eu digo aumentar a sobrecarga, é aumentar de forma gradual, não é dar aumentos muito grandes de uma sobrecarga para outra, tá bom? Então, assim, aumentos graduais, tá legal? Fazendo a coisa com cuidado, e aí você, ao passar do tempo, você vai estar conseguindo, então, chegar a um limite máximo aí daquele programa de treinamentos que você está fazendo. Você vai conseguir fazer isso num período mais curto do que se você ficasse demorando muito mais para fazer. É claro que vai chegar um ponto onde a sobrecarga vai estar tão elevada que não vai ser em cada novo dia de treinamento que você vai conseguir aumentar a sobrecarga, tá bom? Você vai ter que esperar mais um tempo treinando com aquela sobrecarga até o momento que você vai conseguir aumentar de novo, tá bom? Então, quais são as soluções que eu apresento aqui para você? A primeira coisa, trabalhe com faixas de repetições. Você vai ver que você vai ter uma noção muito melhor se você deve aumentar a sobrecarga ou não. Então, voltando no exemplo do supino reto, digamos lá que você está fazendo supino reto, e aí você definiu uma faixa de repetições. Eu quero fazer no mínimo 8 e no máximo 10 repetições para sobrecarga de 40 quilos. E aí você conseguiu fazer 3 séries de 10 repetições. Isso significa que no próximo treino, você já pode aumentar essa sobrecarga. Aí, digamos que no próximo treino você aumentou para, vamos supor, 45 quilos, e aí você conseguiu fazer, digamos, 3 séries de 9 repetições. Ainda significa que, se você quiser, você pode aumentar de novo essa sobrecarga. Aí no próximo treinamento você aumentou e fez 3 de 8 repetições. Opa, então eu tô na minha faixa mínima. Eu vou treinar mais um pouco com essa mesma sobrecarga nos próximos treinos para conseguir subir para 9 repetições ou para 10 repetições, para aí sim eu conseguir aumentar a sobrecarga novamente. Tá bom? Uma outra recomendação é não foque só em números também, e sim na intensidade. Então, ou seja, não fique só fixo com aquele pensamento de eu tenho que fazer, são 3 séries de 10, eu tenho que fazer as 10. Como eu disse, trabalha com faixa de repetições. E outra coisa, se por exemplo, na primeira série você fez 10 repetições, na segunda você fez 8 e na terceira 8, tá tudo bem. Se você fez 10 na primeira, 9 na segunda, 8 na terceira, tá tudo bem. Também tá dentro da faixa de repetições e você fez um treino intenso, um treino desafiador, tá? Então, isso aí é válido também como um avanço, como uma progressão. Mais uma coisa também que você pode fazer é o seguinte, se você
não está querendo aumentar muito a sobrecarga, frequentemente, aliás, a sobrecarga dos seus exercícios, uma coisa que você pode fazer também é o seguinte: bom, hoje eu treinei supino reto, eu fiz 3 séries de 10 com 40 quilos. No próximo treino, eu vou manter essa sobrecarga, só que eu vou fazer o seguinte: ao invés de descansar, por exemplo, 1 minuto e meio, eu vou descansar 1 minuto e 10, eu vou reduzir o intervalo de descanso. Ao invés de descer a barra e subir faltando 4 dedos para tocar no meu peito, eu vou então tocar a barra no meu peito, eu vou aumentar a amplitude de movimento. Ou ao invés de fazer 10 repetições, eu vou tentar 12 repetições. Então, manipule as outras variáveis que vão então te ajudar também a trabalhar com níveis de intensidade maiores nos seus exercícios, ok? Erro número 3, treinar com sobrecargas inapropriadas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É você treinar com sobrecargas que não estão de acordo com a proposta ou com os grupamentos musculares que você quer atingir. Então, por exemplo, você vai fazer uma rosca direta com barra, a sobrecarga, vamos supor que você quer fazer 3 séries de 8, e aí a sobrecarga que você está aplicando, você não está conseguindo fazer. Nem chegando na 6ª repetição você já não está conseguindo fazer direito, e aí você está dando aquele balanço, jogando as costas para trás para conseguir então flexionar os cotovelos e trazer a barra, né, próximo aos seus ombros. Então, ou seja, você está aplicando uma técnica que a gente chama de roubo. Você está tirando o foco 100% na musculatura dos seus bíceps, e agora também focando, trabalhando os extensores da coluna num exercício que era só de flexão de cotovelos, que era para atingir só os bíceps. Então, se você tem já uma deficiência nos seus bíceps, dificuldade de desenvolver, de ganhar massa muscular nos bíceps, você vai continuar tendo, porque você está aplicando uma técnica inadequada, você está aplicando então sobrecargas inapropriadas para o exercício, para o objetivo que você quer atingir. Um outro problema também é a questão do curto tempo sob tensão. Então, ou seja, se você, por exemplo, coloca uma sobrecarga muito elevada, a tendência é que a série que você vai fazer não vai durar muito tempo. Em 10 segundos, no máximo 15 segundos, você já terminou o número de repetições que você tem que fazer. E há uma teoria que diz que para um melhor desenvolvimento de massa muscular, de ganho de massa muscular, você tem que treinar com um tempo sob tensão maior. O tempo sob tensão, como o nome já diz, é o tempo no qual os seus músculos ficam submetidos, exercitando-se com a sobrecarga que você aplicou, tá? Então, por exemplo, se você aplica aí uma determinada sobrecarga e por um número de repetições você consegue manter a série por aproximadamente 40 segundos em diante, é um tempo ideal e interessante para o desenvolvimento muscular. Tempos menores do que 40 segundos não são tão bons para o desenvolvimento muscular, é mais desenvolvimento de força, tá? Porém, isso são teorias, não está 100% cientificamente comprovado essa teoria. Mas você vai perceber que treinar com tempo sob tensão maior, com 40 segundos, 50 segundos para cada série, você vai fazer o exercício com uma sobrecarga moderada, você vai conseguir controlar bem a fase negativa, a fase excêntrica do exercício, você vai conseguir fazer uma concêntrica com mais eficiência, seu treino os movimentos ficam mais aperfeiçoados, mais bonitos de se fazer, e você vai sentir que o seu treino foi feito com melhor qualidade. Eu recomendo que você experimente isso aí, tá? Então, quais são as soluções que eu lhe passo? Primeiro, então, reduzir a sobrecarga, tá? Para o exercício que não está saindo de forma inadequada e controlar bem essa fase excêntrica. Freia o movimento em 2 segundos, em 3 segundos e 4 segundos, alguma coisa nesse sentido, e dê descansos mais curtos também entre as séries, porque já que você está trabalhando com sobrecargas mais leves a moderadas, não tem necessidade de você descansar muito entre uma série e outra, ou entre um exercício e outro. Então, por exemplo, 30 segundos
segundos, 40, 45 segundos aproximadamente já está de bom tamanho para você fazer a próxima série, e você vai ver que mesmo com sobrecarga aí leve a moderada, você vai sentir que o equivalente a estar trabalhando com uma sobrecarga pesada, porque vai ficar bem difícil, porque você está dando descansos parciais, recuperações parciais para os seus grupamentos musculares, tá bom? Erro número 4, distribuir inadequadamente os grupamentos musculares a serem treinados em cada dia. Então, uma coisa que eu vejo, é bem clássico isso na musculação, é o seguinte: o cara ele faz, por exemplo, um dia de peito, tá? Com bíceps, e no outro dia seria costas e tríceps. Qual é o problema aí nessa organização? Que no dia que você treina peito com bíceps, né? Então, obviamente, você trabalhou os bíceps, estressou bem a musculatura dos bíceps, e aí no dia seguinte, quando você for treinar costas, os exercícios multiarticulares de costas já envolvem também a musculatura dos bíceps. Então, ou seja, ao invés da musculatura dos bíceps estarem descansando pelo estímulo que foi dado no dia anterior, elas estão sendo ativadas novamente no treinamento do dia seguinte. Então, como é que você vai querer desenvolvimento da massa muscular dos bíceps fazendo isso, né? E a mesma coisa no tríceps. Você treinou no dia anterior supinos, exercícios multiarticulares de peito, flexões de braço, etc., que também envolvem os tríceps, e aí no dia seguinte você está fazendo um programa isolado de tríceps. Então, o tríceps deveria estar descansando, mas não, está trabalhando novamente, tá bom? Um outro problema também é a questão das pernas, dos membros inferiores. Um erro clássico é dividir o programa de treinos. Hoje é anterior de coxa, entre aspas, e no dia seguinte é posterior de coxas. Mas todos os exercícios que você faz multiarticulares para membros inferiores, eles trabalham tanto anterior como posterior de coxa. E aí no dia seguinte, que seria um dia que seus principalmente os grupamentos musculares da parte posterior de coxa deveriam estar descansando, repousando, você vai lá e aplica estímulos para a parte posterior de coxa. E aí não vai desenvolver nunca. Então qual é a solução? Você fazer essa divisão, o dia de empurrar, que aí no caso seria peito, ombro e tríceps, o dia de puxar, que seria dorsais, né, bíceps, trapézio, e o leg day, o dia de pernas, que é para você trabalhar logo tudo, tá bom? E aí você vai dar os dias de descanso necessários para repetir novamente essa sequência. Beleza? Então vamos lá, finalmente o erro número 5, que é não registrar os seus treinos, tá bom? Eu fico surpreso, pessoal, com pessoas que treinam, fazem o treino de cabeça, sabe as sobrecargas em cada exercício que vão fazer do dia, sabe o número de repetições, né? Sabe intervalo de descanso entre uma série e outra, tá tudo na tua mente. Caramba, você deve ter uma memória realmente muito boa, né? Porque eu, particularmente, eu registro tudo que eu faço. Você pode pegar ou fazer na ficha, né, de treinamento que tem disponibilizado na sua academia, ou com a tecnologia de hoje, ao invés de você ficar andando com ficha e rabiscando para lá e para cá, você pode anotar, ter um aplicativo no seu celular para registro de programas de treinos, ou então anotar num próprio bloco de notas do seu celular mesmo. Então aqui, ó, um exemplo de um print da tela do meu programa de treinos. Aqui, por exemplo, uma parte deles de um programa do dia de empurrar, que é peito, ombro e tríceps. Então veja, ó, supino reto, 3 séries de 6 a 10 repetições, 70 quilos, BF significa barra fina, porque tem 3 barras na minha academia. Então na barra fina eu consigo fazer uma série de 8 mais 2 de 6. Com a barra grossa, eu consigo fazer 3 séries de 8 com 65 quilos nela. E na barra mais fina, eu consigo fazer 3 séries de 8, né? Fica uma de 8
a segunda de 8 e a terceira de 6. E então também com o peso de 70 quilos, tá? E outra coisa que eu boto é uma carinha, por exemplo, essa carinha aqui de sofrimento significa que realmente o exercício ele tá bem intenso para mim. Olha um exemplo aqui do voador. Voador, 2 a 3 séries de 8 repetições, sendo que a abertura eu faço em 4 segundos e o fechamento dos braços em 1 segundo. E depois mais abertura em 1 segundo com fechamento em 1 segundo, direto. Então, ou seja, eu pego 42,5 quilos, eu consigo fazer com essa primeira fase aqui 8 repetições e na segunda fase eu consigo fazer 10 repetições máximas. Botei aqui uma carinha de óculos, né, com a cara de confiante, porque não tá muito intenso, mas também é um exercício aí bom, desafiador e bom como complemento para os 2 multiarticulares que eu fiz, tá? Então, registra tudo que você faz. Se já é difícil você ganhar massa muscular, imagina se você não tem um registro, um controle de tudo que você faz, tá bom? Então essas são as minhas recomendações para ajudar você a superar suas dificuldades de ganhar massa muscular. Espero que você tenha gostado do vídeo, curta, comente, compartilhe nas redes sociais, ajude outras pessoas a terem acesso às informações que você obteve aqui nesse vídeo, tá bom? Não deixa de visitar o site massamuscularagora.com para mais dicas avançadas sobre musculação. E agora é com você, faça acontecer. Fui!